Olá, makers! Estamos de volta e dessa vez a gente vai colocar a mão na massa e até o final desse tutorial eu quero que você já tenha então modelado o seu primeiro objeto no Fusion, usando aí já algumas ferramentas de desenho e de modelagem 3D. Olá, eu sou o Paulo Sampaio e você está no MakerMind, um canal 100% voltado à fabricação digital e ao Fusion 360. Pessoal, então vamos lá. O objeto que eu quero modelar hoje com vocês parece uma coisa boba, parece simples, mas seria aí o que eu considero ser o Olá Mundo ou Hello World da fabricação digital, que é um cubo. Eu até hoje tenho guardado o primeiro cubinho que eu imprimi na minha impressora, o primeiro objeto que eu fiz e imprimi na minha impressora. Parece uma coisa simples, mas até hoje eu escuto aquele snapzinho do objeto sendo tirado da mesa e guardo com muito carinho. Tudo bem que foi um cubo aí para calibragem da impressora, mas foi feito por mim e isso é muito gratificante. E eu quero que vocês aprendam a essa jornada junto comigo, quero levar vocês nessa jornada junto comigo, porque é muito comum que no começo da fabricação digital ou na impressão 3D que a gente utilize de objetos e de modelos já prontos na internet, com sites como Thingiverse, Things, My Minifactory e muitos outros que existem já, né, repositórios de objetos já prontos, mas também é verdade que logo depois dos primeiros objetos impressos, você começa a vislumbrar o que você conseguiria fazer, o que você poderia fazer você mesmo e imprimir na sua impressora ou fabricar aí através da tecnologia de fabricação digital, seja em madeira, acrílico, o que for. Então eu quero começar da mesma forma, com vocês, da mesma forma que eu comecei, com um cubo, mas já aí bem acabado, usando de várias ferramentas, e vocês vão ver que já neste modelo a gente consegue ver a diversidade de formas de fazer a mesma coisa. Então vamos lá, eu vou iniciar um sketch novo, vou clicar aqui nessa abinha mais no canto superior direito, vocês não precisam fazer isso, que quando vocês abrirem o Fusion vocês já vão ter aí uma janela nova para trabalhar, mas eu vou criar aqui um novo objeto. E já de início eu gostaria que vocês fizessem uma coisa também que eu acho interessante. Aqui embaixo nesse menu de display, vocês vão clicar aqui em grid e vocês vão ter certeza que está habilitado aqui o Layout Grid e Layout Grid Lock. E desabilitar o Snap to Grid. O Snap to Grid, o mouse ele vai ficar grudando, né, nesses quadradinhos, como se tivesse um ímã grudando nesses quadradinhos, e a gente quer essa liberdade aqui sem ter o snap ligado. E também venho aqui em Grid Settings e aí vai abrir uma caixa de diálogo aqui à direita, que você tem a opção adaptativa ou fixa, e vocês podem colocar, isso não é obrigatório, é opcional, mas vocês vão ver que colocando ela em fixa e determinando aqui, por exemplo, 100 milímetros, né, ou 10 centímetros, vocês conseguem fixar essa janela, então esse grid, né, numa proporção que vocês sabem que tem 10 centímetros. Se vocês quiserem, vocês podem até colocar com 1 centímetro, dependendo aí do tipo de objeto que vocês modelam, e ela vai estar dividida aqui de 5 em 5, né? Então isso te dá uma referência muito bacana. A adaptativa ela vai mudando o zoom do grid de acordo com o zoom que você dá no objeto. Então vamos lá. O Fusion ele é baseado numa modelagem que você começa com o desenho 2D. Então tem como você criar aqui objetos 3D no Create? Tem lá box, cilindros, né? Cylinder, sphere, torus. Tem vários tipos de objetos primitivos aqui que a gente costuma dizer que você pode criar já desde cara, desde o início. Porém,
você obtém aí um objeto pouco parametrizado, que você não consegue modificar depois de pronto, ou dificilmente você consegue modificar depois de pronto, e com pouca complexidade. Então, o ideal é que você sempre comece por um desenho 2D, como se você estivesse desenhando no papel, e depois parta para a criação de objetos tridimensionais. E para a gente fazer um desenho 2D, um desenho em 2 dimensões, a gente tem que entrar no ambiente de desenho. Seria esse ícone aqui no canto esquerdo da barra de ferramentas Create Scratch. Uma outra forma de ativar essa ferramenta seria clicar aqui em Create e escolher Create Sketch. Ou até mesmo, como vocês viram em outros tutoriais meus, você pode clicar o shortcut, né, o atalho S no teclado, começar a escrever aqui Sketch, né, e rapidamente aparece aqui Create Sketch. E quando você ativa essa ferramenta, você tem que optar por qual plano você vai começar o seu desenho, né? Se é no plano YZ, se é no plano XZ ou se é no plano XY. E como a gente vai criar um cubo, eu imagino que seja mais óbvio a gente iniciar com o plano XY aqui. E para olhar para o plano que você está desenhando, você pode clicar aqui nesse Look At, e aí você vai visualizar direto de cima o seu desenho. Olha uma coisa interessante aqui, ó, o Fusion já está desde sempre aqui me dando, desde que eu comecei a criar elementos e mexer no arquivo, um alerta de que o arquivo não está salvo, né? Então é muito importante que uma das primeiras coisas que a gente faça antes de começar a produzir material, produzir desenho, é salvar o arquivo, porque dessa maneira o Fusion ativa o seu salvamento automático, e caso você tenha aí um pico de luz ou o programa trave, você consiga restaurar o seu desenho. Então nós vamos clicar em Save ali e dar o nome de cubo. Vou colocar tutorial cubo, em Paulus Project mesmo. Então vamos lá, a gente está no ambiente de Sketch, e aí vocês percebam que nós temos nesse primeiro bloco aqui várias ferramentas de desenho, que você também consegue acessá-las nesse menu expandido e na aba Create. Então nós temos aí linhas, que é bem explicativo, não tem muito o que falar, retângulos, e aí você pode ver que eles se abrem mais opções de retângulos, né? Retângulos por 2 pontos, retângulos por 3 pontos, retângulos a partir do centro, que aí seria um ponto só, várias formas de você criar círculos, né? Alguns atalhos para esses comandos que você pode memorizar se quiser, né? Arcos, polígonos, elipse, slot, que seriam aí buracos, splines, que seriam curvas mais soltas, curvas cônicas, pontos e até mesmo ferramentas de texto, porque no Fusion você pode utilizar os textos como linhas e elementos para criar objetos de 3 dimensões. Né? E outras ferramentas de criação e de modificação, como o espelhamento, né? Mirror, o Circular Pattern, ou Rectangular Pattern, que seriam aí repetições de objetos, um padrão de repetição de objetos, quando você quer multiplicar um objeto mais de uma vez, né? A ferramenta Project, que é muito importante, a gente deve utilizá-la muito a partir de agora, então até recomendo que você venha aqui nos 3 pontinhos para a gente já exercitar aquilo que a gente já aprendeu. Clique nos 3 pontinhos e leve ela para a barra de ferramentas, Pin to Toolbar. Então, grudando aí a ferramenta Project na barra de ferramentas. Ao longo dos nossos tutoriais, a gente vai estar explorando as várias ferramentas de desenho 2D. E aqui depois nós temos o bloco de modificação. Então você tem aí Fillet, que arredonda aí os cantos, né? Você tem um encontro entre 2 linhas, ou essas linhas nem precisam estar se encontrando. Se tiver 2 linhas em um plano de encontro,
você consegue aí juntá-las e fazer um canto arredondado e definir esse arredondado. O chamfer, que é muito parecido, porém o ângulo é quadrado, é um ângulo, né, é uma linha reta, não é uma curva, não é um arco. Trim, que é só lembrar daquele negocinho de cortar unha, né? Trim, que é de cortar as pontinhas mesmo que estão sobrando aí das linhas. O contrário do trim seria o extend, que você estende a linha até uma próxima barreira. Break, que quebra uma linha num determinado ponto. Escala, mudar a escala do desenho. Offset, que é utilizado demais também. Então eu até recomendo que você coloque o offset, se ele já não estiver aqui em cima na barra de ferramentas, que você consegue criar linhas paralelas a alguma linha de referência, ferramenta de move, ferramenta de parâmetros e por aí vai. E aqui uma outra seção muito importante do ambiente de desenho também, que seria os constraints. O que são esses constraints? E se você não entender o que são os constraints, experimente, veja, teste, porque eles são muitíssimo importantes para o Fusion, para o jeito de desenhar em 2D no Fusion. Constraints são relações que você cria entre os objetos 2D criados aqui nesse ambiente. Então, a relação que você cria entre linhas, entre um arco e uma linha, ou seja, é a relação que você cria entre esses vários elementos desenhados aqui em 2D. Isso facilita demais a construção de desenhos técnicos ou desenhos orgânicos. Facilita demais você obter aí uma precisão no seu desenho 2D. E depois nós temos ferramentas comuns ao ambiente 3D também, que são de inspeção, e aqui você praticamente não vai utilizar quase nada disso aqui, né? A não ser aí medidas, measure, insert, que você consegue trazer mídias externas do Fusion, como fotografias para se referenciar, para criar um objeto, desenhos SVG e DXF, como se fossem aí desenhos já criados em outros programas, como AutoCAD, CorelDRAW, Photoshop, para você utilizar como referência para você fazer o seu projeto. Enfim, várias outras opções aí. E aqui o botão de finalizar sketch, quando você finaliza então o seu desenho, que você acha que ele está concluído, você então finaliza o seu sketch para voltar para o ambiente de 3D e começar a trabalhar ele aí. Então vamos lá, vamos criar o nosso cubo a partir da ferramenta retângulo. E antes eu quero que vocês percebam então que a gente criou aquele grid de 1 centímetro, né? Então a gente tem aqui uma referência de escala e nós temos aqui também essa origem. Aqui vocês veem esse símbolo de um círculo cortado no meio, né? E preto e branco, ou cinza e branco. Ele significa que é a origem do nosso desenho, o ponto central, o 00 do nosso desenho. A partir daqui, tudo que está para a direita na coordenada X é positivo, tudo que está para cima na coordenada Y é positivo. E ao mesmo tempo, tudo que está para a esquerda é negativo e tudo que está para baixo é negativo. Ok? É muito importante que você tente manter os seus objetos criados desde o início a partir da origem, porque vai te facilitar demais quando você tiver que fazer um espelhamento, quando você tiver que utilizar de planos para inspeção do objeto, você consegue utilizar planos de origem a partir dessa origem, e aí fica tudo muito mais fácil de você trabalhar, ok? Então vamos lá. A partir da ferramenta retângulo, eu vou optar então por um retângulo criado a partir do centro, porque assim eu consigo utilizar a origem, e você sabe que o seu cursor está na origem quando ele se transforma nesse quadradinho azul e ele tipo snapa, né? Ou dá um snapzinho, assim, como se fosse um ímã na origem, e aí basta dar um clique com o botão esquerdo e arrastar o mouse para a dimensão que você quiser. E aí você vai ver que já tem um quadradinho de dimensão ali que fica azul, né? Que você pode digitar uma dimensão. Então nós vamos digitar aqui, por exemplo,
10 milímetros ou 1 centímetro, e logo em seguida você pode dar um tab, que ele pula para outra caixazinha ali de dimensão, e você dá ali mais 10 milímetros ou 1 centímetro, e aí você pode dar um Enter, e você tem aí o seu desenho feito. E veja então que essas linhas aqui são apenas cotas, que você pode modificar depois, e olha que maravilha para quem já trabalhou com CAD e etc. Se você quer modificar o seu desenho, você não tem que apagar e refazê-lo, ou usar de ferramentas, né, de stretch, ou de alongamento, ou de explodir o cubo para esticar as linhas. Basta você clicar 2 vezes aqui na dimensão que ele vai modificar o seu desenho. Basta você entrar outra coordenada e é muito simples. O Fusion é muito poderoso. E veja que ele já criou aqui alguns constraints, que essa linha é horizontal e que essa linha e essa linha são paralelas, e essa linha e essa linha são paralelas. Esses constraints já foram colocados automaticamente, mas sabe que você pode colocar constraints ou dar constraints, né, entre outros objetos manualmente, e a gente vai ver isso mais para frente. Tá? Então vamos finalizar aqui então esse objeto no Finish Sketch, clicar aqui na nossa casinha para que a gente possa visualizar então o nosso desenho 2D em 3 dimensões ou em isometria, né? E a partir daqui a gente consegue então dar uma forma tridimensional nele. Seria aqui a ferramenta Extrude, talvez a ferramenta mais utilizada em toda modelagem 3D, que é a ferramenta que transforma um desenho 2D em um objeto tridimensional. E logo que eu escolho o Extrude, você vai ver que aparece essa setinha aqui para mim, que eu posso clicar nela, segurar e arrastar. E aqui da mesma forma eu consigo dar a minha dimensão de 10. E tá aí então o nosso cubinho, nosso primeiro cubinho, e aí você já começa a tomar um pouco mais de consciência de como as coisas funcionam. Lembrando aqui que com o botão da rodinha, né, o botão do meio do mouse, eu consigo arrastar esse cubo, com a rodinha eu consigo dar um zoom in e zoom out, e com o shift e pressionando a bolinha eu consigo aí navegar, orbitar ao redor desse objeto. É importante que você pratique bastante isso, que você aproxime, arraste, gire e tenha aí essa dinâmica muito fácil, sem ter que pensar. É igual dirigir carro. Aos poucos você vai fazer sem pensar. Lembrando também que você pode clicar no cubo e escolher outras, né, visadas, e se você ficar perdido, não souber exatamente onde você está, você clica na casinha que ele te traz de volta então para a visão normal aí do programa, ok? E para a gente fazer então aquele acabamento arredondado nesse cubo, a gente vai utilizar aqui a ferramenta na barra de ferramentas de modificação, a ferramenta Fillet, que está logo aqui, é essa que aparece o canto arredondadinho, e você vê logo o menu explicativo aí, é bem ilustrativo o que ela faz. Você acessa ela também através do drop-down aqui do menu da barra de modificação aqui no Fillet, ou você pode acessar também pelo shortcut, né, S, ou até mesmo com o botão direito do mouse. Ele te dá aqui algumas opções, e como o Fillet é muito utilizado, o Extrude e o Fillet vão estar quase sempre aqui. Ok? E aí você pode selecionar quais as arestas que você quer filetar, vamos dizer assim. E uma coisa que vocês têm que acostumar é que todo comando do Fusion, por que o Fusion ele tem até menos comandos ou menos ferramentas do que outros programas? Porque ele abre essa caixa de diálogos, e através dessa caixa de diálogos você potencializa a sua ferramenta. Sua ferramenta começa a ficar muito mais poderosa do que em outros programas, porque você tem várias opções aqui, onde você obtém resultados extremamente diferentes com o mesmo comando. Então, se você continuar clicando aqui nas arestas, você vê que ele vai aumentando a contagem,
1, 2, 3 e veja que eu consigo selecionar até a aresta que está escondida. O Fusion é inteligente o suficiente para entender que eu quero esta aresta. Mas caso você não esteja enxergando, clique e segure e ele vai te dar as opções de tudo que está clicável aqui, né? Uma face, uma aresta e a outra face. Como eu quero a aresta, eu vou lá e seleciono ela e a gente vai dar aqui então um fillet de 2 milímetros, de 1 milímetro, e aí você vê que a gente consegue facilmente arredondar todos os cantos do nosso cubo. Eu vou dar um OK aqui e vocês já veem então que ele arredondou todos os cantos aí muito fácil. E aí aqui eu gostaria de trazer a atenção de vocês para a nossa timeline, para a nossa linha do tempo. E veja que tudo que a gente utilizou até agora para criar o nosso cubo foi um sketch, um extrude e um fillet. E eu posso voltar aqui nesses comandos e editá-los. Então, se eu quiser voltar no meu sketch, eu clico 2 vezes nele. E se eu fizer alguma modificação no meu desenho, Finish Sketch, vocês vão ver que meu desenho, que o meu elemento 3D se atualiza imediatamente. Então eu volto lá no sketch, clico 2 vezes nele, refaço a modificação, finalizo o sketch e vocês veem que meu elemento 3D foi atualizado. Da mesma forma, o extrude, né? Se eu quiser então mudar de ideia e quiser que esse comando extrude seja de 20 e não de 10, eu consigo fazer da mesma forma. Voltando aqui então, eu consigo trazer ele de volta para 10. E da mesma forma, eu consigo clicar 2 vezes no fillet e acrescentar mais arestas. Então eu vou com a tecla Ctrl, vou pressionar Ctrl para agregar mais arestas ao comando fillet. Ctrl no Windows, Command no Mac, eu vou acrescentando aqui mais arestas. E ele já entende, né? Porque essas 12 arestas estão com a dimensão de 1 milímetro de fillet. Se eu quisesse variar essa dimensão, eu teria que dar um outro comando para escolher arestas diferentes e dar uma outra unidade de medida. Mas aqui eu já consigo. E você tem aqui outras opções, inclusive, de fillet, né? Tipos de fillet diferentes. Então você tem o Rolling Fillet, que ele vai até a borda, até a quina, e você tem o Setback, né, que ele dá esse arredondado aqui na face também, que é o que eu tinha criado naquele exemplo, nesse primeiro exemplo aqui, que eu acho que fica super bonitinho. E quando você clica na casinha, ele dá o zoom aí para encher a tela e tá feito então o nosso cubo. Para finalizar, a gente vai dar aqui um materialzinho nele para tirar esse cinza metálico dele. Eu venho em Modify Appearance e aqui eu tenho vários materiais para vocês brincarem, e aqui eu vou em Plastic e olha só que bacana, nós temos aqui até um ABS. Eu vou aplicar esse ABS, ele vem aqui então para o meu diálogo aqui de materiais. Eu vou clicar 2 vezes no ABS, eu vou modificar a cor dele, vou escolher aqui um ABS vermelhão bacana e você vê então que o seu objeto fica até com um certo brilho de plástico, né? Muito bacana, aonde você já criou aí então o seu primeiro objeto. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Parece bobagem, mas já dá para brincar com muita coisa a partir desse comando e já dá para vocês irem explorando outros comandos, outras modificações que vocês podem fazer nesse objeto. Eu aconselho fortemente que você tente fazer agora esse cubo sem o meu vídeo, sozinho, para vocês se ambientarem aí nas várias plataformas do Fusion, nos vários ambientes do Fusion, nas várias ferramentas, e que vocês já consigam então ficar mais à vontade no programa, porque no próximo vídeo a gente vai começar a complicar um pouquinho mais as coisas.
Então, espero que vocês tenham gostado, curta o vídeo se você gostou, se inscreva no canal se já não tiver inscrito antes, ative o sininho para que vocês não percam nenhum tutorial e também nos siga lá no Instagram para vocês verem o que eu ando aprontando aí com as minhas máquinas e fazendo de experiências com filamentos, madeiras, enfim, tudo relacionado ao mundo da fabricação digital. Eu sou Paulo Sampaio, esse é o canal Maker Mind e eu te vejo no próximo tutorial.